Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui para fazermos o resumo do nosso último encontro do Grupo Auxílio dos Cristãos, que aconteceu na última terça-feira no Salão Paroquial, e tratamos de alguns temas, e um dos temas mais centrais do nosso último encontro foi justamente a finalidade da vida cristã. Para onde nós caminhamos, né? Nós temos um percurso, nós temos um caminho. Mas esse caminho nos leva a um destino. Então, conversávamos um pouco sobre isto. Como é necessário fixar primeiro no nosso coração, na nossa mente, a finalidade da nossa vida. E eu me refiro aqui à vida cristã, a vida depois do batismo. Essa vida tem início, como já disse, a partir do batismo, quando nós recebemos a graça. É a graça que nos move nesse caminho para o nosso destino, para a nossa finalidade. E a finalidade da vida cristã é a glória de Deus. De uma forma muito resumida, de uma forma muito, talvez até simplória, mas é a forma verdadeira, que a gente precisa pedir a Deus a graça da compreensão. A nossa vida caminha para a glória de Deus. Tudo aquilo que foi criado para glorificar ao seu Criador. Mas nós, enquanto homens e mulheres, filhos e filhas de Deus batizados, nós temos um chamado muito mais especial para glorificar a Deus. E nosso Senhor vai nos dizer isso no Evangelho de São Mateus, quando ele diz: sede santos, como o vosso Pai que está no céu é santo. Então a finalidade não é a santidade, no sentido de vou me tornar um santo, vou me fazer um santo. Não, porque até a finalidade, até a santidade tem um porquê. E o porquê é a glória de Deus. Ninguém pode por si mesmo dizer que é santo, porque a santidade é a santidade de Deus. Ninguém tem santidade. Apenas vive a santidade de Deus na sua vida. E isso é glorificar a Deus. E isso é dar glórias àquele que nos fez, àquele que nos ama, àquele que para nós é tudo e que realiza todas as coisas. Se a gente não fixa bem esse princípio, né, esta finalidade, este fim para onde a gente caminha, essa causa final, nós vamos nos perdendo no caminho. A gente começa, faz um bocado de propósitos e de repente volta atrás de novo. A gente novamente faz os propósitos e recomeça, depois cai e volta de novo para a mesma vida de sempre. Como se a gente tivesse num constante cair e levantar, mas sem saber que rumo estamos tomando. E nossa vida caminha para a perfeição. A nossa vida caminha para a perfeição cristã. E a perfeição cristã é a glória de Deus para nós. A vida cristã que chega a um nível dito de santidade, ou como os antigos falavam de perfeição cristã, isso só tem sentido, só dá significado, só é realidade para aqueles que entendem que acima de todas as coisas está a glória de Deus. Por que falar sobre isso nos tempos de hoje? Porque se faz necessário hoje, mais do que nunca, relembrar para as pessoas que existe uma vida eterna, que existe uma contemplação beatífica de Deus. Nós estamos vivendo nesse mundo, passando um período, e este período está nos preparando para a vida que não tem fim, a vida eterna. E essa vida eterna é vivida
na contemplação beatífica da face divina, da face de Deus. O Salmo nos diz o seguinte, não me lembro agora qual o número do Salmo, mas o Salmo nos diz: ergo os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando a gente olha para o monte, quando a gente olha, o monte aqui é o lugar onde habita Deus, nós sabemos que diante de nós existe um vale enorme. E talvez esse vale seja vale de trevas, vale da morte, vale das sombras. Mas os nossos olhos estão fixos no Senhor. Do mesmo jeito que quando Jesus proclamou a leitura na sinagoga, todos tinham os olhos fixos nele. Quando Jesus foi crucificado, todos tinham os olhos fixos nele, porque ao ser levantado ele atraiu todos a si. E atrair todos a si é dizer: eu sou a finalidade, eu sou o fim, a realização plena da vida humana. A realização plena da vida humana é a glória de Deus. E essa glória, meus queridos irmãos e irmãs, só pode ser vivida aqui na terra, na graça. Graça e glória caminham juntas. De uma certa forma, vamos entender. Porque a graça de Deus, a graça que nós recebemos no batismo, que toda criança após o batismo tem, que todos os adultos que foram catecúmenos e que receberam as águas do batismo têm, que é a graça santificante, ela já contém em si o germe, a semente da glória de Deus, da glória eterna, a semente da felicidade que não tem fim, que não se acaba. É impossível contemplar, viver, chegar à plenitude da glória de Deus sem ter vivido na graça de Deus. E graça é um nome muito utilizado, né? A gente conversa com a pessoa: como é que você está hoje? E a pessoa diz assim: eu estou aqui na graça de Deus. Ou então: eu alcancei uma graça, eu recebi uma graça, fulano recebeu uma graça. E existem muitos significados para a mesma palavra. Mas a graça que nós estamos falando aqui hoje, e que dá o tom desse caminho da vida, desse caminho que nos leva para o fim último da nossa vida, para a felicidade da glória de Deus, essa graça se chama graça santificante. A graça santificante apenas recebem aqueles que foram batizados. Nós fomos batizados, recebemos um novo organismo, não um organismo físico, mas um organismo espiritual. Ô Jutaí, onde é que está embasado isso que você está dizendo? Ora, isso está embasado na teologia da espiritualidade. Isso também está embasado na fé da igreja. A igreja nos fala no seu catecismo da graça de Deus. Da graça que para nós é favor. Como Nossa Senhora é a plena, é a cheia de graça. E de que graça? De beleza? Sim, com certeza Nossa Senhora é muito bela. Mas não é essa graça de beleza que o anjo se referiu ao saudar Nossa Senhora. A saudação angélica, que é a oração da Ave Maria que nós fazemos hoje, diz: Ave gratia plena, Ave cheia de graça. É essa graça que eu estou falando aqui. Em Maria Santíssima, é uma graça que Deus a concedeu antes do seu nascimento. Ela é concebida sem pecado original. Maria Santíssima já nasceu em estado de graça. Mas nós cristãos católicos batizados, nós recebemos a graça de Deus no batismo. E essa graça nos confere, como eu dizia antes, um organismo novo, um organismo chamado organismo espiritual. É esse organismo espiritual que vai nos dar força, vitalidade para a nossa vida espiritual. Nós recebemos dentro deste organismo, que compõe esse organismo, 3 virtudes, que são as ditas virtudes teologais.
nós recebemos a fé, a esperança e a caridade. Todos aqui do grupo, todos que participam do grupo que antigamente era Escola de Maria e que agora é Auxílio dos Cristãos, já me ouviram falar inúmeras vezes desse tema da fé, da esperança e da caridade. E por que a minha insistência nisso? Porque eu acredito muito no ditado que água mole em pedra dura, ela vai batendo até que ela atravessa, até que ela fura, até que ela penetra. Porque é esse conhecimento básico que é o lastro para o entendimento da vida espiritual. Se eu não entender que o batismo me conferiu a graça santificante e que com a graça santificante eu recebi a fé, a esperança e a caridade. Caridade aqui não é a caridade de solidariedade. A caridade que estamos falando aqui é a caridade do amor incondicional, do amor dito amor ágape, aquele que não se acaba, aquele que não esgota. Essa fé, essa esperança, essa caridade chamam-se virtudes teologais. Nós, além disso, recebemos os dons do Espírito Santo. Nós recebemos inúmeras outras virtudes. Santo Tomás de Aquino chega a dizer que nós recebemos 50 virtudes infusas. São virtudes que estão aqui em nós, no nosso espírito, no mais profundo da nossa alma, para serem desenvolvidas pela própria ação de Deus, que depende da nossa liberdade. Quanto mais a gente é generoso com Deus, quanto mais a gente se entrega a Deus, mais vai desabrochando em nós todas as virtudes que nós recebemos no batismo. E esse novo organismo, chamado organismo espiritual, dado pela graça santificante, é fortalecido todos os dias, na oração. O encontro pessoal com Deus, na oração, na meditação da palavra, na oração do Santo Terço, do Santo Rosário, isso vai alimentando o organismo espiritual que nós recebemos no batismo. E, como tenho dito em outros encontros, a vida espiritual é progressiva, não é estagnada. Não é assim, batizou e está pronto. Não é assim, fez uma obra boa e está santo. Não. A vida espiritual é continuada, é continuação, é crescimento constante. Se a gente for generoso, essa vida que recebemos no batismo cresce. Se a gente não é generoso com Deus, essa vida tende a, primeiro, ficar estagnada, a graça não se desenvolve, então ali corremos um risco muito grande de perder, caso venhamos a cometer uma falta grave. Todo aquele que comete uma falta grave, um chamado pecado mortal, é mortal justamente por isso, porque mata a graça em nós, mata em nós a caridade, retira de nós a caridade, ficamos apenas com a fé e com a esperança. Isso tudo, meus irmãos, está embasado na teologia da igreja, na teologia espiritual. Eu estou falando com você, eu não sou teólogo, eu sou um leigo que estuda, um leigo que tem um grupo que se aprofunda. Aqueles aqui que estão no canal Maria Mãe Mestra, você não está ouvindo um padre falando, você não está ouvindo um teólogo falando, você está ouvindo um pai de família, um leigo, que quer conhecer um pouco mais sobre a vida espiritual. E para isso, juntamente com um grupo, se dedica a esse estudo. Então, nesse primeiro bloco, eu quis tocar nesse ponto-chave. Nós caminhamos para um fim. Mas não é um fim de acabou e pronto. É o fim, a conclusão, é o ponto mais alto de todas as coisas. Nós caminhamos para a glória de Deus. E essa glória de Deus exige de nós um percurso, exige de nós um caminho, e esse caminho se faz na santidade. E esta santidade se dá por meio da graça santificante. É o estado de graça e a nossa generosidade para com Deus que nos faz, dia após dia, no encontro pessoal com Jesus Cristo,
na vida pessoal, na oração pessoal e comunitária, é que nos faz avançar para essa glorificação, para esta graça que começa no batismo, nos conduz até o ponto mais alto, que é a realização daquilo que viemos fazer aqui nesse mundo. Viemos para glorificar a Deus. E São Paulo nos diz, em uma passagem, ele nos diz assim: em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças. Ou seja, em tudo fazei na graça, permanecei na graça. E é permanecendo na graça que vamos alcançar o prêmio, que vamos alcançar a coroa. E ele chega a dizer: tudo que passou eu considero como lixo, porque agora eu me lanço para a frente. Eu me lanço para o objetivo da minha vida cristã, que é a glória de Deus. Então a gente termina aqui essa primeira parte do nosso resumo e continuaremos no próximo bloco, no próximo vídeo.